Nunca passou pela minha cabeça que as noites chuvosas de inverno preparavam um momento tão ímpar em minha vida. Há alguns dias, estava passando em casa de minha avó. Sabe como é, irmão? Sou um jovem adulto que habita nos confins da zona rural de uma cidadezinha do interior. E nada melhor como não passar uns dias na cidade. Aquela casa me deixava muito animado, talvez por ficar em um lugar familiar. Ali tinha muitos amigos, apesar que sempre fui de pouca conversa com qualquer um que seja. Meus parentes, que sempre estavam na casa de minha avó, faziam a alegria pelo dia. No entanto, quando caía a noite, ficava a maior parte do tempo sozinho. Pois já era certo que logo após a janta, algumas das vizinhas chegariam para ter horas de prosa com minha avó. Hoje era a vez de Dona Toinha. Elas costumavam sempre ficar na calçada. Entre uma conversa e outra, havia espaço para falar um pouco sobre fulano e sobre cicrano. Quando passavam, e as cumprimentavam. Boa noite, senhoras. Noite. Eu ficava ouvindo tudo, apesar de estar na cozinha. Vivia sossegado aqueles dias. A casa ficava um pouco nebulosa quando anoitecia e começava a chover. A rua de esquina é sempre palco de acontecimentos estranhos a este mundo. Costumava ficar sempre na companhia de meus livros durante a noite, e também de ouvir as conversas que eram tratadas na calçada. Quando chovia, porém, se estivesse caindo água, as prosas aconteciam na área da casa. As velhas vizinhas nunca perdiam a hora do ponto. Nessas ocasiões, uma das vizinhas tinha uma filha que sua beleza explanava tudo que girava a perfeição de uma mulher. Olhos verdes, cabelos pretos e pele branquinha igual coco. Não gostava de fazer perguntas às vizinhas, mas quando Dona Ana chegava, corria muito até ir à sala para lhe cumprimentar. Boa noite, e sempre perguntando por Maria Clara. Geralmente a resposta era satisfatória. Isso só me deixava de queixo caído de tanto amor. Penso em namorar a mesma. Esse pensamento rodeava minhas ideias todos os dias que passavam naquela casa. Todos naquela rua não gostavam muito da garota. Diziam que era uma menina insuportável. A mãe a tolerava por ser sua genitora, pois nunca esquecera do que tinha feito em algum tempo atrás. A verdade eram umas conversas fiadas que para mim não fazia caso, por causa de comportamentos que a querem ter. Assim segui sempre com minha alegria contagiante quando sempre conversávamos. Tudo nela era mais sublime das perfeições. Seu rosto mediano, sempre lindo, que me deixava sempre sem um pouco de graça, meio tímido. Portanto, eu a chamava de uma moça simpática. Não dizia nada que causasse mau humor às pessoas. Perdoava quase sempre tudo. Não sabia odiar. Só me restava conferir se saberia amar. Uma coisa eu sei, que na próxima noite é bem certa que irei conversar um pouco com ela. Sua mãe viria palestrar com minha avó. Então preparei a chance de ter um pouco para mim. Estava se aproximando o dia de voltar ao sítio. Todos já tinham procurado o caminho para dormir. No entanto, não consegui pregar os olhos. Ficava à volta e meia, rodeando a sala e a cozinha. Estava inquieto naquela noite.
Passava de 1 hora da madrugada. A chuva caía forte lá fora e de repente escutei passos saindo da rua de cima, vindo em direção à esquina. Apaguei o candeeiro e fui bem devagar até a porta da área. Brechei o que estava acontecendo na esquina. A rua estava um breu só. Não dava para ver nada. Quando de supetão fui surpreendido por um raio que iluminou toda a rua. Tremi na base ao ver um homem todo de preto usando um guarda-chuva e com um chapéu quebrado, encobrindo o rosto. Aquela cena era surreal. Então comecei a ouvir os passos se aproximando da frente da casa. Nessa hora, procurei segurar a respiração. As pegadas chegavam cada vez mais perto. Logo percebi que parou. Superei em poucos instantes o medo e resolvi novamente fazer aquela brecha. Aquele vulto estava olhando para a casa de minha avó. Em poucos segundos, virei para o outro lado da rua e segui. Não escutei mais nada, além da chuva forte. Fui nas pontas dos dedos até o quarto tentar dormir. Mas que madrugada, hein? Para você estar brechando em porta. E ainda com o candeeiro apagado, perguntou minha avó. Então eu respondi nada. E ela indiretamente falou, como nada? Conta essa história direito. Tinha acabado de chegar na cozinha para tomar café, e isto já no outro dia de manhã. Quando minha avó veio com essa pergunta sem lógica, talvez ela tinha razão. Sentei à mesa, que havia no canto da parede ao lado da porta, aquele cheiro de fumaça que se misturava ao café, saindo quentinho do fogo a lenha. Não demorou muito para que as lembranças da noite anterior viessem a atormentar minha mente. Era como se estivesse viajando, com minha xícara de café na mão. Fiquei sem reação, nenhuma por instantes. De repente voltei às minhas razões para a realidade e continuei meu café. Entretanto, minha avó estava me achando meio estranho, querendo entender o porquê de tanto mistério. Não vai me contar? Novamente essa pergunta, avó. Não foi nada. Maria Clara disse que passaria mais tarde por aqui. Fiquei transbordando de alegria com esta notícia, pois sabia que a linda jovem viria para conversar. Era a oportunidade de falar sobre tudo que eu sinto, e ainda talvez somente sobre o acontecimento que precisava de falar na noite passada. Farei isso. Contarei também a minha avó, que está muito curiosa. Ao se aproximar a boca da noite, fiquei com medo repetindo e comecei a ter calafrios. Minha avó ficou me olhando com expressões de preocupada. Foi quando resolvi contar o que tinha visto na noite passada. Vó, irei contar o que realmente aconteceu ontem. Sim, conte-me. Escutei passos descendo a ladeira em direção à esquina. Fiquei curioso e ao mesmo tempo com medo. Mas decidi brechar pela porta. Que motivo de tanto barulho seria aquele na rua tão tarde? Além do mais, chuva naquela noite era muito forte e resolvi apagar o candeeiro para um pouco de precaução. Deixe de arrodeio, rapaz, conte-me logo. Vi uma criatura estranha vindo em direção à casa. Fiquei com muito medo. A criatura ficou olhando e depois virou-se para o outro lado da rua e foi embora. Já ouvi falar sobre isso, mas nunca dei importância. Você deveria fazer o mesmo. Ah, Dona Ana virá à noite. Tem umas prosas. Clarinha vem com ela.
Parece que vai chover muito hoje. As nuvens estão pesadas. Tomara que não falte energia. Realmente, toda vez que chove muito, costuma faltar energia na cidade. Mirei um pouco e comecei a duvidar sobre meu próprio pensamento. Não era algo que acontecerá sempre. Porém, se acabasse esse questionamento a respeito daquela imagem olhando para a porta, como se soubesse que tinha alguém ali, e se fui visto, valeria alguma coisa em não ficar nervoso com a criatura. Depressa joguei todos os pensamentos vazios fora, sem advertir que talvez não dormisse justamente com medo da criatura aparecer novamente. E essa chuva que não para? Pensei com meus botões. Dona chegou, disse minha avó. Certo, irei jantar. Boa noite, meu filho, gritou Dona Ana. Boa noite. Clara veio? Está vindo. Minha avó foi prosear com Dona Ana na sala, enquanto eu comecei a colocar minha janta. Cuscuzinho, a manteiga, uma carninha de charque e um cafezinho para completar. O encontro dos pingos de água no telhado daria início a mais uma noite chuvosa. Prepare os candeeiros, disse minha avó. Parecia que ela estava adivinhando. Não demorou 20 minutos e a chuva ficou muito forte e em seguida a energia acabou. A escuridão ficou tomando conta da casa. Acenda os candeeiros e traga um para deixar aqui comigo, falou minha avó. Fiz o que foi pedido. Levei o candeeiro até a sala e fiquei com o outro na cozinha, pois tinha que começar a encher o bucho. Isso logo. Coloquei o candeeiro em cima da garrafa de café para poder clarear melhor. Na primeira colherada que eu dei, lembrei-me de fechar a janela, pois começava a molhar dentro de casa. Hoje termino de comer, pensei alto. Quando cheguei na cozinha tive um susto ao ver Maria Clara sentada do outro lado da mesa. O medo rapidamente correu ao ver isto. No entanto, aquele sorriso me deixou transtornado e fez com que o meu medo fugisse. Meu coração acelerou mais, com tamanha paixão. Se você não vai vir, irei comer tudo, disse ela. Claro que sim, irei fazer um prato para você. Bom. Clara, como você chegou aqui sem eu perceber? Pedi para não dizerem nada quando cheguei, a fim de fazer uma surpresa. E você estava fechando a janela na hora que eu entrei, e fiquei beliscando sua comida. O que é que estava fazendo na sua casa? Espere, ainda não diga. Pensava em mim? Justamente, lembrava o quanto você é bonito. Gosta de romances? Sim. Será que você irá gostar? Sim. Não posso mais guardar esse amor por você. Eu gosto muito de você também, mas tenho medo por falta de encontros. E se você ficar cansado de mim? Então comecei a falar sobre alguns momentos. Ela, no entanto, ouvia-me com muita atenção, reclinando o tamborete para mais perto da mesa, enfiando os olhos por dentro. Às vezes pensava em olhar com um olhar maldoso, sem nos tirar o olho de nós. Alguns minutos depois parei de falar, olhei para ela, não me disse nada. Calada estava, calada ficou. Passamos assim alguns segundos. Em seguida, vi endireitar o corpo sobre a cabeça. Fiquei transtornado como ela conseguia fazer aquilo em cima de um tamborete. Cruzou os braços, olhando para mim, apoiando-se na mesa. Tudo sem desviar de mim os grandes olhos que estavam disputando com o candeeiro que tinha de chamar a atenção, cada um mais forte que o outro. Talvez esteja com raiva, pensei com meus botões, e logo fiquei a olhar o rosto vazio.
No entanto, estava diferente naquele momento. Clarinha, está tudo bem? Sim, sim. Ainda é bem cedo. Vi agora mesmo. Tem tempo. A gente nem terminou a comida. Vamos aproveitar antes que esfrie. De frio já basta a noite. Já tenho feito isso. Eu já faz tempo. Não costumo perder uma noite sequer. No outro dia estou bem satisfeito com o acontecido. É sempre assim. Hei de passar pelos lugares, mas também estou ficando velha. Não estou? Velha, que é isso? Minha voz ficou muito calor. Não sei por quê. Pois a fez sorrir. Sempre tinha por demorar a responder com gestos. De repente, um frio congelante adentrou a cozinha. Rapidamente, ergueu-se e passou para o outro lado da cozinha, em questões de milésimos de segundo, entre a porta que dava acesso à sala, onde estava minha avó e sua mãe. Logo voltou-se para fixar os olhos para mim. E nesse exato momento o frio voltou a cobrir meu corpo. Quando olhei para o outro lado da mesa, paralisei o fôlego, que retornou aos pulmões. A mesma pessoa que tivera visto na esquina em altas horas, em meio à chuva, estava com um olhar fixado para o chão. Foi quando levantou a cabeça, tocou a ponta do chapéu olhando e riu para mim. Em seguida, pegou o café de Clarinha e tomou um pouco. Novamente riu e baixou o chapéu. Oi, está tudo bem? Gritou Maria. Sim, você está gelado. Vamos, beba seu café. Quem está aqui? Ninguém, além de mim e você. Tem certeza que está tudo bem? Tenho. Tornou ao espanto de me ver esperar assim, e eu repetia tudo, isto é, sempre hesitava em ficar perto daqueles, que sempre teria medo de que era normal. Enquanto isso, a chuva não parava. O barulho dos pingos de água no telhado fazia minha cabeça doer muito. Tudo isso depois de virar um pouco. É normal todos ficar assim, quando tem medo, disse Clarinha. Como sabe que eu estou com medo? Acredito que não é o único a ficar gelado assim, mesmo em uma noite chuvosa. É melhor a gente terminar essa janta e você ir dormir. Não, dormir não. Hoje não conseguirei pregar os olhos. Então ficarei aqui com você. A noite continuava a cair lá fora. Nessas horas, nem lembrava mais da minha avó e da dona mãe de Clarinha, que continuava a prosear na área da casa. Aquele frio não parava nunca. Clarinha me olhou novamente de uma maneira horripilante. Senti mais o corpo ficar gélido. Ela riu para mim, dessa vez um sorriso opaco, sem cor, sem carisma. De repente ela estende os braços sobre a mesa. Seu intuito estava em alcançar minhas mãos, quando finalmente senti seu corpo em uma ligação de mãos. Fiquei trêmulo, com o seu rosto que estava a me olhar, sem que eu sentisse nada. Era estranho. Há pouco sentia suas mãos e agora não sinto. A presença de Clarinha já me dizia algo que nunca consegui chegar. Continuei e comecei a falar o que sentia por ela. Falava com um riso do tamanho do mundo. Os olhos eram doces. Seu verde chegava a transbordar-lhe tanta beleza. Mas verdes impossíveis. Fiquei a observar quanta beleza em minha frente. Quando eu baixava um pouco a cabeça, ela disse-me: com o tempo, passa rápido. Tenho que ir embora. Mas ainda faltava tanta coisa a dizer. Não disse. Já sei tudo. Você logo estará comigo para sempre. Nesse exato momento que paguei,
o candeeiro, a xícara do café. Fui dar um gole. Estava gelado. Que levantei o rosto, o coração novamente acelerou desesperado. Ao invés de Clarinha, lá estava a pessoa com uma roupa molhada e seu chapéu, cobrindo o rosto. O clima ficou tenebroso. Levei o café até a boca para disfarçar, mas não teve jeito. Ao levar meus olhos novamente ao outro canto da mesa, fiquei surpreso. Aqueles cabelos pretos que desfilavam em seu rosto. O encanto de Clarinha. De repente o chapéu apareceu e os dois ficaram me encarando, com risos maliciosos. Apaguei o candeeiro. Peguei meu café. Acorda! Gritava minha avó. O que houve? Cadê Clarinha? Quem? Maria Clara, filha de Dona Ana. E estes pratos na mesa? Esta bagunça? O que aconteceu aqui para você amanhecer desse jeito? Estive jantando com Clarinha. Clarinha? Meu filho, Clarinha morreu com o namorado já faz 10 anos.